Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu tenho desculpa, a minha garganta está um bocado estranha. Os irmãos desculpem lá. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo número 7, versículo número 14. Diz assim a palavra do Senhor: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Somente até aqui. Os irmãos, permitam-me fazer uma pequena oração. Pai Altíssimo, Deus amado, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém na Tua presença, Senhor, ó Deus, mas Tu, Senhor, ó Deus, contigo, Senhor, ó Deus, eu sou Teu servo, Pai, eu sou Teu instrumento, Deus. Venha não a ser a minha boca, venha não a ser o meu coração, venha não a ser a minha mente, Pai, mas o Teu coração a falar por intermédio de mim. Pai, que o Teu Espírito Santo me use nesta noite, Pai, que não sejam palavras minhas, Senhor, mas as Tuas palavras, aquilo que Tu queres falar connosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. A palavra de Deus vem-nos a falar deste versículo. Neste versículo nós estamos numa resposta de Deus a Salomão, após uma oração de Salomão. Salomão tinha acabado de construir o templo para Deus em Israel. Templo esse que tinha sido colocado no coração de Davi, construí-lo, mas Deus não o permitiu, deixou para seu filho Salomão. A própria palavra de Deus, se formos observar no capítulo anterior, vai-nos falar precisamente isso. O próprio Salomão, quando a oração com Deus, ele fala isto. Salomão faz uma oração, então, Deus, neste lugar, se Tu lançares pragas, se Tu lançares doenças, se a nossa terra deixar de produzir, se a nossa terra deixar de fazer isto, se acontecer isto, se nos tratares assim, então o Teu povo, Deus, que venha à Tua casa e arrepender-se dos seus pecados e Te pedir perdão, nós Te pedimos que Tu perdoes. Isto de uma forma muito resumida. Não foi esta a oração de Salomão, mas foi de uma forma muito resumida. E nós vemos a seguir neste versículo a resposta de Deus para Salomão. Se nós virmos a partir do versículo 11, diz que assim que Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e respondeu-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, Deus a falar, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E então vem o versículo 14 a dizer o que nós vemos aqui. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós começamos este texto por uma expressão muito interessante. Se implica condição. O amor de Deus, irmãos, ele é incondicional, disso não há dúvida. Deus ama-nos, independentemente de estarmos aqui na igreja a servi-lo ou de quem está lá fora. Ele ama a pessoa até que está a cometer os pecados mais atrozes neste momento, porque o amor dele é incondicional. Mas nem tudo é incondicional. O amor é, mas servir a Deus, não. A palavra de Deus nos fala. Tenho aqui até anotado, eu posso ir lá buscar para os irmãos verem. Em Lucas 9:23, o versículo diz assim: E dizia a todos, Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O próprio Jesus, ele chamou as pessoas: Vinde a mim, mas eu farei de vós pescadores de homens.
Jesus não disse, vinde a mim como estáis e fiquem como estáis, está tudo bem. Não. Jesus disse, vinde a mim, eu farei de vós pescadores de homens. E Jesus aqui fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Então, primeiro ponto que eu aprendo com este versículo que nós lemos aqui de 2 Crônicas, há condições. O amor é incondicional, mas para servir há condições. Vamos voltar lá a Crônicas. Os irmãos perdoem-me, mas... O versículo vem a seguir dizendo, o meu povo, ele está a falar de nós como povo dele. Ele está-nos a chamar como povo dele. Nós somos dele. E a seguir vem que se chama pelo meu nome. Não é só o povo dele, é o povo dele que se chama pelo nome dele. Amém. O que é que isto quer dizer, irmãos? Irmãos, muitas vezes as pessoas, eu no início, quando comecei a minha caminhada enquanto cristão, eu tinha um bocadinho de vergonha de dizer às pessoas que era evangélico. Tinha um bocadinho de vergonha de dizer às pessoas que servia a Deus. Tinha um bocadinho de vergonha de dizer às pessoas, pois eu vou ali àquela igreja diferente. Porque os meus amigos faziam troça dessas coisas. As pessoas que eu conhecia à minha volta faziam troça dessas coisas. E é compreensível. Mas é curioso aquilo que Deus fala aqui. O meu povo que se chama pelo meu nome. Não é exclusivamente o meu povo. O que é que eu quero dizer com isto, meu amado? O que é que eu quero dizer com isto, minha amada? Deus, Ele entende e perdoa tudo. Mas nós não devemos nunca nos envergonhar dele, para que ele não se envergonhe de nós. Nós devemos sentir alegria por servir ao Senhor e sentir alegria por partilhar que servimos ao Senhor com as outras pessoas. A palavra de Deus vem a seguir dizendo-nos, se humilhar. Deus do céu. Quem gosta de se humilhar aqui? Levanta a mão. É difícil, não é, irmãos? É difícil a gente humilhar-se, é difícil nós ajoelharmos, é difícil nós sentirmos aquela necessidade de mostrar carência. Mas com Deus, essa carência ela é recompensada. E a palavra diz-nos que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, aquele que se humilha para Deus, Deus o exaltará, Deus o levantará. Aquele que se exalta, aquele que se superioriza, esse será abatido. Jesus falou a dado momento com os fariseus, não vos engrandeceis porque sois descendentes de Abraão. Porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode suscitar descendência a Abraão. Não importa que eu seja presbítero, não importa que o pastor seja pastor, não importa que a pastora seja pastora, não importa a sua posição, o seu cargo, aquilo que Deus prometeu para a sua vida, se você não quiser fazer a vontade de Deus. Nada disso importa. Cargo é só cargo. Enquanto você serve a Deus. Você perde a sua unção, mais ou menos. Mas você afastando-se do Espírito, as coisas ficam negrinhas. Começam a dificultar-se. E ainda vem a palavra a dizer-nos isto, que nós temos que nos humilhar. Nós temos que sentir uma necessidade constante da presença de Deus na nossa vida. Nós temos que ter sede, porque a palavra diz, assim como a corça anseia pelas águas, como a terra seca precisa da chuva. As corças, irmãos, são um animal que ela corre para o rio. Ela sabe sempre onde o rio está. Ela vai sempre em direção ao rio quando tem sede para beber. A terra seca fica ressequida,
fica árida, fica estranha, quebrada, sem as chuvas, sem a água. E assim é o cristão que quer estar na presença de Deus. Se ele sente um momento afastado da presença de Deus, ele sente-se quebrado, árido, ressequido. Sente a necessidade de correr para a presença de Deus, para o rio, para ir buscar a água. E vem a seguir a palavra falando e orar. Meu amado irmão, minha amada irmã, se nós não falarmos com Deus, se nós não falarmos com o nosso Pai Celestial, como é que nós podemos esperar que Deus venha falar connosco? Como é que nós podemos esperar que Deus venha fazer coisas por nós? Se você só vai falar, se eu só for falar com Deus quando vou pedir coisas, imagine que você é pai, você que é mãe, imagine que o seu filho só fala consigo para lhe pedir alguma coisa. Imagine que todos os outros momentos é um silêncio absoluto, ensurdecedor. Como é que você se vai sentir? Você vai querer, vai ter vontade de dar as coisas ao seu filho? Vai ter vontade de fazer as coisas pelo seu filho? Ou o seu coração vai estar entristecido com o seu filho? Deus não é diferente. Deus é nosso Pai Celestial. Nossa oração deve ser em todos os momentos. Paulo diz, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em todo momento, meu amado, nós devemos estar em oração. Mas irmão, como é que eu vou orar no meu trabalho? Em espírito. A sua mente em contacto com Deus. Você trabalha em vendas? Amém. No momento que está a falar com o cliente, concentre-se com o cliente. Mas quando tiver disponibilidade, a sua mente ligue-se em Deus. Sabe o que é que vai evitar? Vai evitar ouvir fofocas de outro colega de trabalho, vai evitar ouvir coisas que não interessa ouvir, vai evitar ter conversas que não são interessantes para si. Há muita coisa em que nós mantermos em espírito de adoração, em espírito de oração a Deus, vamos ser ajudados. A palavra diz para nós vigiarmos, e isto faz parte de vigiar. Porque se nós estivermos em espírito de oração, se estivermos ligados com o Espírito de Deus, todo momento que fizermos alguma coisa de errado, o Espírito Santo vai nos tocar, vai nos falar, ei, para aí, tem alguma coisa aí de errado. Agora, nós orarmos a Deus é uma coisa maravilhosa, porque quanto mais você ora, mais fé você tem. Quanto mais você ouve a palavra, mais fé você tem. Quanto mais você busca a Deus, mais fé você tem. Joel, deixem-me ver se eu encontro aqui o livro de Joel, que é um livro muito pequenininho. É dos profetas mais pequenos que nós temos a nível de tamanho de livro. Mas é algures em Joel, eu peço desculpa aos irmãos, eu não vou procurar porque está complicado de encontrar. Em Joel, penso que é capítulo 2, se não estou em erro, se não me foge a memória, vem Joel a dizer que rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Meu amado, é tempo, a hora vem agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, diz a palavra do Senhor. E para você adorar a Deus em espírito e em verdade, você tem que rasgar o seu coração na presença dEle. Não é as suas vestes, não é fazer para parecer bonito ao pastor, não é fazer para parecer bonito aos irmãos que estão ao lado. Não, esqueça quem está do seu lado, esqueça quem está à sua frente. Feche os seus olhos, ligue-se somente ao trono de Deus, meu amado, e rasgue o seu coração na presença de Deus. Entregue-se na presença de Deus. Abra o seu coração para receber a presença de Deus. Abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Aquilo que você está aqui a fazer neste momento é não só ganhar conhecimento, mas a acrescentar a sua fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra vem-nos a dizer então, e buscar a minha face. Buscar a face de Deus não é buscar as bênçãos de Deus. Buscar a face de Deus não é vir só para Jesus quando há problemas. Buscar a face de Deus não é vir para Jesus quando temos interesse nisso. Se você tivesse uma pessoa, um pretendente para casar,
porque nós somos a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. Se tivesse um pretendente para casar e esse pretendente fosse interesseiro, só quisesse estar consigo por causa do seu dinheiro, o que é que você ia fazer? Lançar fora, né? Joga fora, não presta. Não é verdade? Então, você acha que Jesus quer que nós sejamos interesseiros? Não. Jesus, Ele quer que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em todo o momento, em toda a hora. Seja o nosso louvor ao nosso Deus em espírito e em verdade. E diz Deus a seguir, depois de nos convertermos dos nossos maus caminhos, depois de nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, porque isso é muito importante, porque foi o que Jesus disse: venham e eu farei de vós pescadores de homens. Ele transforma, Ele precisa transformar-nos. Ele precisa mudar a nossa vida. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Quando você tem uma discussão com uma pessoa, você não gosta que a pessoa peça perdão? E não gosta que a pessoa pare de fazer o que está a fazer que magoa? Não é certo isso? Deus, Ele também quer o mesmo de nós. Ele quer que nós nos acheguemos a Ele com um espírito contrito e de coração aberto para o receber. Façamos como o salmista, para pedir para Deus nos dar um coração novo, um coração de carne, arrancar o coração de pedra e dar-nos um coração de carne. E para nos convertermos dos nossos maus caminhos. Porque não adianta eu estar na igreja e estar lá no mundo a louvar, a cantar músicas do mundo. Não adianta eu estar na igreja e estar lá fora depois também a contar piadas inapropriadas. Não adianta eu estar na igreja e estar a subir ao púlpito e estar a falar da palavra de Deus aos irmãos e ir lá para fora e ir adorar o diabo de uma forma ou de outra. Não adianta eu estar na igreja, subir ao púlpito e dizer: Deus, a minha vida é tua, entrego-te tudo o que é meu, e chegar lá fora e amar mais o dinheiro do que o meu Deus. O jovem rico foi para Jesus e falou: eu guardo os mandamentos todos, eu faço isso tudo desde a minha juventude. E Jesus disse-lhe: vai, vende tudo o que tens e distribui pelos pobres. E o jovem foi-se embora triste do seu coração. Porquê? Porque o seu coração estava no dinheiro. O problema não é ser rico. Tem muitos cristãos fiéis, tem muitos cristãos dedicados, tem muitos cristãos que têm muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Mas a questão e a diferença é: onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Onde está o meu coração, está o meu tesouro. Onde é que o seu coração está hoje? O que é que está no seu coração hoje? De que é que o seu coração está cheio? A boca fala do que o coração está cheio, meu amado. O que é que você se encontra mais tempo a falar o tempo todo? Dá que pensar, não dá? Então Deus quer que nós nos convertamos dos maus caminhos. Mas irmão, eu não cometo pecados. Ivo, eu não cometo pecados. Irmão, isso só por si só já é um pecado, falar isso. Por si só isso já é um pecado. Porque nós, lamentavelmente, a nossa carne, como Paulo fala, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer acabo fazendo. Às vezes no momento de raiva, de distração, nós cometemos pecados. Mas bom é Deus para nos perdoar. E por isso é que nós temos este versículo que vem falar isto connosco. Se nos convertermos dos nossos maus caminhos. Mas quero um exemplo de um pecado muito simples. Jesus fala-nos de uma coisa muito interessante. Se nós formos a capítulo 5 de Mateus, Jesus fala-nos aqui. Ora, aí está. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Versículo 27. Não cometerás adultério. Porque no tempo da lei, eu já leio o segundo versículo, no tempo da lei, o pecado era considerado só quando havia uma ação, quando a situação
acontecia realmente. Mas Jesus vem aqui dizer-nos: ouviste o que foi dito no tempo dos antigos, não cometerás adultério. Mas a palavra diz-nos logo a seguir: eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Palavra dura. Irmão, irmã, só pensar é pecado. Se você não controlar os seus pensamentos, se não mantiver a sua mente sempre em espírito de oração, como falámos há pouco, o que é que vai acontecer? Inadvertidamente vai cometer pecados. Mas tem outra, Jesus fala em baixo. Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos. Peço desculpa, irmãos, não é este. Não é este o versículo. É o outro versículo, exatamente. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Irmãos, nós vivemos num tempo em que, infelizmente, a pessoa casa a pensar já no divórcio. A pessoa casa já a pensar: se não der certo, a gente vai um para cada lado e está bom. Está tudo bem, não há problema. Não. Jesus vem aqui falar-nos: qualquer que der carta de divórcio à sua esposa, que não seja por prostituição, está a fazer com que ela cometa adultério. Está a incutir pecado na vida daquela pessoa. Voltando ao nosso versículo, como vimos, nós, infelizmente, cometemos muitos pecados constantemente. Até em coisas que às vezes nós achamos simples, porque os nossos pensamentos são difíceis de controlar. E aí acabamos por pecar por muitas vezes. Por isso é que nós dizemos muitas vezes: perdoa-me se pequei por pensamentos, palavras, atos ou até omissões. Porque uma omissão, muitas das vezes, é uma mentira. Quando a gente omite coisas, muitas das vezes é a mesma coisa que mentir. Porque nós depois temos que andar a fugir para não ter que dizer a verdade. E uma mentira é como uma bola de neve, irmãos. Uma mentira começa a enrolar com outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E quando vai ver, a bola de neve já está maior que o tamanho da igreja. Mas, a seguir então, se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós deixarmos de os cometer e fizermos aquilo que estávamos a falar antes, ou seja, então, se nós, que chamamos pelo nome de Deus, nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face dEle, convertermos do nosso mau caminho, então Ele ouvirá dos céus. Qual é o critério para Deus o ouvir, irmão? É duro. Às vezes a gente fala: Deus, porque é que tu não ouves a minha oração? Deus, porque é que tu não ouves o meu clamor? Deus, porque é que isto assim? Porque é que isto assado? Você já pensou no que está para trás? Já pensou no resto que está a fazer da sua vida? Já pensámos naquilo que temos andado a fazer do nosso tempo? Já pensámos daquilo que estamos a pensar em todos os momentos? Já parou para pedir perdão a Deus dos seus pensamentos, dos meus pensamentos? Eu já parei para pedir perdão a Deus? É isto que nós temos que nos questionar, irmãos. Porque Deus, Ele vai ouvir sim, depois de nós nos arrependermos do que está errado. Depois de nos convertermos daquilo que está errado. De orarmos e buscarmos a face dEle. E depois então, Ele perdoará os nossos pecados. Os nossos pecados são então perdoados. Deus, Ele perdoa os nossos pecados, irmãos. É tão simples. Nós complicamos, mas é tão simples. É tão simples, irmão. Porque o segredo não está em você resolver a asneira que fez. Está em tentar não fazer a asneira. A questão é essa. E por isso é que eu há pouco falei que é muito importante e livra-nos de muita coisa estarmos em espírito de oração.
O segredo é esse, nós mantermos em espírito de adoração. Porque Deus, meu amado, Ele agrada-se que nós vivamos em espírito de adoração. Porque o tempo vem e agora é, como diz a palavra de Deus, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E depois então dele perdoar os nossos pecados, por fim, Ele sara a nossa terra. Você que tem estado à espera de um milagre há muito tempo, eu que tenho estado à espera de um milagre há muito tempo, talvez seja somente o tempo de Deus. É verdade, é justo, pode ser. Mas há uma possibilidade, uma pequena possibilidade, ou grande, de haver alguma coisa nas nossas vidas que precise ser mudada, que precise ser transformada. Porque só depois de todo este processo é que Ele sara a nossa terra. Só depois então é que nós podemos voltar a dar fruto. Só depois então é que o nosso milagre vem. Só depois então é que as coisas acontecem como têm que acontecer. Muitas das vezes, meu amado, muitas das vezes nós queremos a conversão do nosso parente. Eu quero que a minha mãe volte para a igreja. Eu quero que a minha sobrinha volte para a igreja. Mas às vezes, e eu lamentavelmente estive há algum tempo em que estive um bocadinho fora da presença de Deus, não é que eu andasse por aí a cometer grandes atrocidades, mas o facto de eu não estar no caminho certo permitiu que a minha mãe se afastasse. A minha sobrinha foi um caso à parte, porque ela já se afastou há muitos anos, ela era pequena quando ela estava na igreja. Mas no caso da minha mãe, foi por causa do que me aconteceu a mim e de eu ter deixado que isso me tivesse abatido. E o meu comportamento, o facto de eu não vir à igreja, o facto de eu já não estar a buscar a Deus, o facto de eu já não estar a fazer a obra de Deus, o facto de eu já não estar a fazer a vontade de Deus, permitiu que a minha mãe também se afastasse. E hoje, eu quando a convido, ela nunca quer vir. A resposta às vezes, um dia destes eu vou. Estou muito cansada, estou doente. Mas a culpa é minha, porque eu não tive o comportamento que devia ter tido enquanto homem de Deus. Muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam, mas nós se queremos mudança à nossa volta, temos que mudar nós primeiro. Se eu quiser que os meus colegas de trabalho mudem o comportamento comigo, eu tenho que mudar com eles primeiro, eu tenho que mudar a mim mesmo primeiro. Eu, para mudar o meu mundo, o mundo à minha volta, eu tenho que mudar a mim mesmo primeiro. E só depois é que eu posso pensar em mudar o que está a acontecer à minha volta. Então os milagres que nós esperamos muitas das vezes estão presos por causa destas situações, porque nós ainda não mudamos, porque somos teimosos, porque temos escamas nos olhos. Mas Jesus, o meu Jesus, aquele que entregou a vida por mim e por você na cruz, Ele curou cegos, Ele ressuscitou mortos. Ele salvou muitas vidas, Ele fez muitos milagres, Ele fez naquele tempo, Ele fez durante todo este tempo e continua a fazer hoje. Depende de mim e de você, depende de mim e de você, depende de mim e de você. Ele está à espera, meu amado, Ele está à espera da nossa ação. Se nós fizermos isto tudo que estava aqui para trás, então Deus ouvirá dos céus. Só depois das nossas ações corresponderem a estarmos no centro da vontade de Deus, é que Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Nós que queremos um milagre, meu amado, nós que queremos um milagre, minha amada, nós precisamos disto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas.
Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é buscai primeiro as bênçãos terrestres. Não é primeiro aquilo que você quer. Não é primeiro aquilo que eu quero. Não é primeiro os meus sonhos. Não é primeiro aquilo que eu desejo. Não é primeiro aquilo que me apetece. Não é primeiro, agora não me apetece ir à igreja. Estou muito cansado, não vou. Agora não me apetece orar. Não, vou dormir, estou cansado, não me apetece dormir. Agora não me apetece louvar a Deus. Não me apetece, vou-me deitar ali um bocadinho ou vou jogar computador. Agora não me apetece fazer isto para Deus, não me apetece pregar a palavra, não me apetece escrever um textinho bíblico na rede social ou a forma que você usar para pregar o Evangelho aos seus amigos e vizinhos, porque isso faz parte de buscar o reino de Deus, irmãos. Os irmãos sabem disso, amém? Porque foi uma das coisas que Jesus deixou aos seus discípulos: ir por todo o mundo e pregai o Evangelho. Isso faz parte da vida cristã. Nós pregarmos o Evangelho a quem está à nossa volta, com a nossa atitude, faz parte de nós sermos cristãos. Mas nós continuamos a dar desculpas. Irmãos, a pregação não é só para quem está na nave da igreja. É para quem está no púlpito também, o pregador também. Esta palavra falou para mim também. Os irmãos não pensem que eu estou a falar para os irmãos. Eu estou a falar para a igreja em geral. Esta palavra falou muito comigo também. Tem coisas que por vezes nós não entendemos porque vemos como homens, como mulheres terrestres. Temos que aprender a usar os olhos do Espírito Santo para ver as coisas, para analisar as coisas. Peça a Deus, como o salmista pediu: sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Peça-lhe para Ele o sondar e dizer-lhe, revelar-lhe se há algum pecado escondido que precisa de ser corrigido, que precisa de ser pedido perdão, precisa de ser mudado. Leia a palavra. Deus fala connosco através da palavra. Leia a palavra diariamente. A palavra, meus amados, é como água. Quando você vai para o chuveiro, você sai transpirado, entra transpirado, sai lavadinho, a cheirar bem. A palavra de Deus é a mesma coisa. Só que a diferença é que é um chuveiro espiritual. Você entra neste chuveiro, você começa a ser lavado, limpo pela palavra. Uma certa feita, um mestre ia com o seu aluno e o mestre, ele falou com o seu aluno, porque o aluno perguntou-lhe: mestre, se nós não conseguimos decorar os versículos todos da Bíblia, por que é que nós estudamos tanto a palavra? E o mestre disse-lhe, olhou à volta, começou a tentar perceber o que é que se passava e disse-lhe: olha, pega aquele cesto de junco que está ali, que vês que tem muita lama, vai lá abaixo ao rio e traz para cima a água, enche-o e traz para cima. E ele veio para cima, chega lá com o cesto já vazio. E o mestre pergunta-lhe: então, o que é que aprendeste? E ele: bem, que cesto de junco não segura a água. Ele então volta lá abaixo, enche novamente e vem para cima. Ele foi, encheu, voltou para cima. E o mestre voltou-lhe a perguntar: então, o que é que aprendeste? O discípulo, assim, já com um ar meio de troça, hein? Que cesto de junco não segura a água. Já meio quase a querer se rir. E o mestre manda-lhe: então, vai novamente lá abaixo. 7 vezes mais. O discípulo foi lá abaixo. Quando ele vinha a voltar para cima, desceu na mente daquele discípulo. Então, a última vez que o mestre lhe perguntou: mestre, o cesto está lavado, a água não segura, mas está a lavar o cesto. E o mestre responde-lhe: pois, assim é a palavra de Deus. Cada vez que nós a ouvimos, cada vez que nós a lemos, cada vez que nós a estudamos, ela limpa a sujidade em nós. Muitas vezes, meu amado, nós ficamos num ciclo repetitivo, sempre da mesma coisa, mais do mesmo. E eu avanço 3 passos, recuo 3 passos, avanço 2 passos, recuo 4, avanço 4 passos, recuo mais 3. Porquê? Porque há uma lição para ser aprendida e nós não queremos aprender. Estamos teimosos. A palavra de Deus, meus amados, ela é boa para nós sermos lavados. E a água, ela faz a terra ficar fértil.
E Deus então perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra, para nós podermos dar fruto. Quem aqui quer dar fruto? Amém. Quem aqui quer dar fruto? Meu amado, minha amada irmã, nós temos que nos oferecer, como Paulo diz, como sacrifício vivo, com cheiro suave ao Senhor. Quem aqui se quer ofertar como sacrifício vivo para Deus hoje? Eu não estou a pedir para você vir aqui e pôr-se numa fogueira, irmão. Não. Eu não estou a pedir para você se pôr numa fogueira agora. Eu estou a pedir para você se colocar sobre os seus pés, colocar a sua mão no seu coração e deixar que o Espírito Santo incendeie o seu coração. Deus Altíssimo, poderoso Pai, olha os teus filhos na tua casa nesta noite. Olha as suas vidas nesta noite, Pai. Deus, eu não sei o que precisa ser mudado na vida dos teus filhos, talvez não saiba nem o que ainda precisa ser mudado na minha vida, Senhor, mas Deus, toma os nossos corações, as nossas vidas em tuas mãos, Pai. Te oferecemos o nosso ser como sacrifício vivo na tua presença, Pai, como sacrifício vivo na tua presença, Pai, como quando Salomão terminou a construção do templo e foram ofertados, Pai, sacrifícios a ti, ó Deus. Eu venho-te pedir, aceita, Senhor, ó Deus, as nossas vidas como sacrifício vivo no teu altar e derrama o teu fogo, o fogo do teu Espírito Santo sobre a tua igreja nesta noite, ó Deus. Derrama o fogo do teu Espírito Santo sobre a igreja nesta noite, Pai. Caia fogo do céu, Deus, caia fogo do céu, ó Pai, e que o teu povo receba a tua presença nesta noite. Deus, que o teu poder se manifeste, que a tua unção transborde, que a tua glória deixa e o teu povo sinta a tua presença, Deus, em nome de Jesus, que o teu poder seja neste lugar, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.